Olá, meu nome é Nelson Faria e esse é um curso de acordes. Na verdade, cara, acordes é um mundo, é assim, é algo beirando o infinito, né? De possibilidades no braço do instrumento. E o que eu quero te apresentar nesse curso são caminhos para você seguir, te dar algumas direções para você construir o seu próprio dicionário de acordes e com isso ter liberdade para tocar à vontade no braço do instrumento. Você vai ver que o mesmo acorde pode ser tocado de infinitas formas diferentes. E a quantidade de acordes que a gente pode fazer no braço do instrumento, a quantidade de combinações sonoras, elas são quase infinitas. Mas alguém já fez essa conta. Tem um guitarrista, um maluco, chamado George Van Eps, que aliás ele usa uma guitarra com 7 cordas, com uma corda mais aguda, só para ter mais opções de harmonia. E o George Van Eps ele fez uma conta meio doida. Ele faz o seguinte, ele pega a combinação, ele faz, sabe aquela coisa de como é que é? Combinação, análise combinatória, não sei o quê. Aí ele pega o seguinte, ele pega 6 cordas e vê todas as possibilidades que a gente tem de acordes no braço do instrumento, pensando numa guitarra com 22 trastes, o tanto possível que dá para usar aqui, né, de 22 a 24 trastes, depende da guitarra. E ele faz assim, ele calcula todas as possibilidades de combinação sonora no braço da guitarra. Ele não quer saber se isso soa bem, se soa mal, se você acha consonante, dissonante. Ele não está pensando nisso, ele está pensando em combinações de 2 notas, né? Quantas combinações diferentes de 2 notas eu consigo fazer no braço do instrumento? E de 3, isso usando todas as cordas, né? Estou chutando algumas aqui, né? Sei lá. De 3 notas. Sei lá. E ele pensa numa abertura máxima de 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz até 7 nessa aqui. Estou até exagerando. Mas ele pensa numa abertura máxima de 6 casas, 6 cordas, combinação de 2 até 6 notas ao mesmo tempo no braço do instrumento. E ele faz essa conta, essa análise combinatória de quantas possibilidades são. E o número, ele chega num número, para não dizer que é infinito, ele chega num número de 344 bilhões, 881 milhões e 152 mil combinações. Então, quando eu brinco sempre nos meus vídeos, às vezes eu falo assim, tem 7 milhões 452 mil músicas que fazem isso, eu falo um número chutado. O George Van Eps, não, ele fez a conta, cara. Ele fez a conta de quais são as possibilidades. E aí ele fez uma outra conta interessante. A conta que ele fez foi o seguinte, vamos supor que eu gastasse 1 segundo para testar cada uma dessas combinações possíveis. E eu fizesse isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Ou seja, se eu fizesse isso ininterruptamente, só testando por 1 segundo, e eu fosse fazendo isso, fizesse isso ininterruptamente, testando uma combinação por segundo, fazendo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. E ele fez a conta. Quanto tempo levaria para a gente tocar esses 344 bilhões de combinações antes de repetir a primeira que a gente começou? Quer dizer, quanto tempo a gente ia gastar para passar por todas elas e depois repetir? Ele fez a conta e viu que levaria 11.036 anos. Aí ele fala mais uma coisa, ele fala isso num livro dele super interessante que chama Mecanismos Harmônicos para Guitarra. São 3 volumes grandes, eu recomendo dar uma olhada nesses livros, são muito legais. E aí
Isso ele fala na introdução do livro. É bem interessante essa conta. Ele faz mesmo o processo todo matemático para você entender por que ele chega nesse número. Ele justifica isso, é muito legal. E o que é interessante é que, e ele fala lá no livro também, é que a história da música, da forma que a gente conhece hoje, tem 400 anos. E se para a gente experimentar tudo no braço do instrumento, a gente levaria 11 mil anos, ninguém sabe tocar esse instrumento, vamos combinar. Todos nós estamos só tateando, estamos começando. Tá todo mundo, a humanidade está começando a entender como é que toca isso. E aí, aos poucos, você vai vendo opções várias que a gente vai estar falando nesse curso aqui. Às vezes um acorde que você vai ver que antigamente não se fazia, mas hoje em dia a gente faz um acorde assim, ó, usando o polegar aqui na frente, né? Acordes às vezes que a gente faz com a alça do dedo tocando para poder conseguir um efeito que a gente não conseguia antigamente. Vou estar falando disso tudo. Tipos de pestana que a gente não usava e que hoje em dia a gente usa para fazer um acorde, não é? Principalmente aqui no agudo fica bom demais, né? Todo em quartas e tal. Vou estar falando sobre tudo isso, e o que é interessante é que cada um de vocês pode pegar essa informação. Eu vou estar começando do zero, tá? Para a gente construir um dicionário de acordes juntos. Mas cada um de vocês que pegar essa informação pode ir para um lado diferente, porque tem várias possibilidades e ramificações. E eu estou estudando isso, eu estou trabalhando com isso há quase 40 anos. E quase não, há 40 anos. Porra, agora que eu me dei conta da minha idade. Estou trabalhando com isso há 40 anos. Se você pegar esse sistema que eu vou te passar nesse curso e começar a aplicar imediatamente, você pode, depois de uma semana, me postar um acorde que você encontrou que eu nunca vi. Eu estou há 40 anos trabalhando e posso ter nunca visto um acorde que você vai encontrar. Porque você pode ter pego um caminhozinho por aqui e o meu caminho está aqui. Você começou agora, eu estou há 40 anos, você começou agora, e aqui você achou um acorde que nessa pista que eu peguei não tinha. Então, esse é o convite que eu te faço. Eu vou estar te mostrando um sistema de como você construir aos poucos o seu dicionário de acordes, com acordes de todos os tipos, os acordes básicos, as tríades, as tetras, as notas de tensão, as inversões, como é que você, os poliacordes, como é que você coloca as notas de tensão em cada tipo de acorde invertido ou não, acorde híbrido, as pluralidades. Então você já deve ter entendido que as possibilidades são gigantescas, mas você não precisa se assustar com isso. A gente vai absorver esse material todo igual a gente toma sopa quente, manja, pelas beiradas, aos poucos. Então a gente vai começar devagar e vai chegar um ponto que eu vou falar assim: vai com Deus, meu filho, agora está contigo, tá? É isso que eu quero te oferecer, um caminho para você fazer o seu próprio dicionário de acordes e ter a liberdade, ampliando esse seu vocabulário, esse seu dicionário de acordes, esse seu vocabulário harmônico, você ter a liberdade de tocar as coisas que você tem na sua cabeça, mas às vezes não sabia como é que era o som, tá? É isso aí, seja bem-vindo ao curso de acordes.